Bom, gente, até aqui, né, a gente considerou os valores da resistência como inalteráveis, né? Eu poderia colocar uma tensão alta ali que a gente agora não considerou o efeito, né, da temperatura. O que acontece na prática, né? Nós já discutimos anteriormente que quando nós temos uma corrente elétrica atravessando um fio, né, um condutor, esses elétrons começam a se chocar, né? Eles colidem e aí produz o que nós chamamos de efeito Joule, que é o aumento da temperatura. Na prática, né, esse aumento de temperatura, né, como a resistência é feita de metais, né, vocês viram ali cobre, alumínio, um material desse tipo, quando submetido ao aumento de temperatura, nós lembramos lá da parte de dilatação térmica, esse material começa a expandir, ele começa a aumentar justamente o seu comprimento. E o que nós vimos, né, na segunda lei de Ohm, que o comprimento interfere no valor da resistência. Tá? Então, basicamente, nós temos aqui duas equações que a gente pode utilizar tanto para medir a variação da resistência quanto a variação da resistividade quando nós submetemos eles a uma variação de temperatura. Tá? Então, se vocês lembrarem lá da parte de termologia, todo material ele tem um coeficiente, né, de dilatação linear, que é o coeficiente alfa. Então, né, dependendo do coeficiente, ele pode dilatar mais ou menos. Tá? Os materiais que são feitos fios, né, a prata, o cobre, o alumínio, eles também têm esse coeficiente, né, são muito próximos dos valores. Tá? E aí a gente pode determinar, por exemplo, com um aumento de temperatura, quanto a minha resistência vai influenciar. Mas, geralmente, só uma temperatura muito alta vai impactar na alteração desses valores. Tá? A gente vai ver dois exemplos, um para a resistividade e um para a resistência, para ajudar a gente a entender. Então, aqui, ó, determine a resistividade do cobre na temperatura de 50 graus, sabendo que a temperatura de 20, sua resistividade vale 1,7 vezes 10 a menos 8. Adote o coeficiente de dilatação linear como 3,9 vezes 10 a menos 3. Bom, então eu vou pegar essa fórmula aqui só para facilitar nosso entendimento. Então, o que essa fórmula relaciona para nós? O ρ, aqui, né, esse primeiro ρ, ele é o valor que eu quero descobrir, ou seja, a minha resistividade final. Tá? O ρ0, né, o P0, né, se a gente fosse fazer a leitura ao pé da letra, ele representa a resistividade inicial, ou seja, naquela temperatura que eu comecei a considerar os valores. Então, comecei a considerar essa situação aos 20 graus Celsius. Né? Então, aqui a gente vai usar o valor de 1,7 vezes 10 a menos 8. Ok? Beleza. Essa fórmula também tem uma multiplicação de 1 mais alfa, né? Esse alfa é esse valor aqui, né? Que geralmente é passado, né? Ele é tabelado. E o ΔT é a minha variação de temperatura. Se eu estou indo de 20 até 50 graus, eu tive uma variação de 30, né? 30 graus. Agora, né? A gente vai ter que multiplicar em distributiva, né? 1,7 multiplica 1 e multiplica esse produto aqui, né? Então, deixa eu copiar novamente para a gente fazer na linha de baixo aqui. Vou resolver aqui dentro para fazer por partes, né? Eu vou fazer 3,9 vezes 10 a menos 3, eu vou multiplicar por 30, né? Que é o resultado aqui dessa operação. Então, eu vou fazer 1 mais 0,117. Tá? Tudo isso que está aqui dá 0,117. Falta uma vírgula aqui. E agora, né, eu tenho que multiplicar por essa resistividade inicial. Beleza. Eu posso resolver aqui dentro, né? 1
mais 0,117 vai dar 1,117. Então, agora eu multiplicando um pelo outro, 1,7, 10 a menos 8, me dá um resultado de 1,8989 vezes 10 a menos 8, né? Então, o que eu percebo aqui? Que uma variação de 30 graus fez com que a minha resistividade tivesse uma variação pequena aqui, né? A gente poderia considerar isso aqui como 1,9. Teve um aumento aí de 20 décimos, né? Foi para 1,9, então são como se tivesse aumentado 0,2. Então é um aumento pequeno, tá? E agora vamos ver um caso para o aumento da resistência. Então tem um condutor de alumínio, uma temperatura ambiente, né? Possui resistência inicial de 100 ohms. Determine resistência quando ele mudar para 25 graus. Tá? Então aqui a gente também vai ter uma variação de temperatura, uma variação pequena. Tá? O meu ΔT aqui, vocês vão ver, vai ser muito pequeno. Vai ser uma variação de 5 graus. Né? Então vamos jogar nas equações aqui. 100 vezes 1 mais o alfa, né, o coeficiente aqui do alumínio é 3 vezes 10 a menos 3, e a minha variação de temperatura é de 5 graus. Então, aqui eu vou fazer novamente, né, da mesma maneira. Resolver a parte de dentro primeiro. 3,2 vezes 10 a menos 3, vou multiplicar por 5. Né? Que é esse processo aqui. Quando eu multiplico isso por 5, dá 0,016. Aí, eu vou somar com 1, vai ficar 1,016. E aí, multiplicando isso por 100, eu vou multiplicar isso aqui por 100, né? 1,016 vezes 100 me dá um valor de 101,6 ohms. Tá? Só como a gente verificar, né? Vamos supor uma tensão de 120 volts. Tá? Se eu quisesse calcular a corrente antes do aumento, como é que eu faria? 120 sobre 100. Isso me daria uma corrente de 1,2, né, ampere. E se eu calcular a corrente depois do aumento? Vai ter que fazer 120 sobre 101,6. E aí, para minha surpresa, né, quando eu faço 120 por 101,6, eu calculo uma corrente ligeiramente menor. É uma diferença bem irrisória, né? Aqui é uma diferença de 2 décimos. Tá? Que possivelmente a gente não ia enxergar diferença nenhuma no brilho de uma lâmpada. Tá? Então vejam, né? Quanto maior a temperatura vai ficando, a minha corrente vai diminuir. Tá? Então tem a ver tanto com a dilatação, né, do material, quanto o aumento aqui da propriedade da resistividade. Tá bom, gente? Obrigado aí a todos, até mais.